Sejam todos e todas muito bem-vindos. Quero agradecer a presença de todas, em nome da desembargadora, doutora Jaceguara Dantas, essa mulher guerreira de muitas lutas e muitas vitórias, e que hoje nos representa na mais alta corte do Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul. Gostaria de parabenizar Luciana Zambuja, nossa subsecretária de Políticas Públicas do nosso Estado, por todas as suas iniciativas, Lu, em prol dessas discussões sobre o gênero. Quero dizer que eu estou muito feliz e agradecer por ter trazido hoje para a Faculdade Insted, juntamente com a minha amiga Fabiola, essa roda de conversa. Gostaria que vocês soubessem que, na nossa faculdade, a maioria são mulheres. E eu, como diretora da Faculdade Insted, fico extremamente orgulhosa. Essa é uma realidade já em outros lugares do país. Teve uma pesquisa que foi recentemente divulgada que mostra que os concluintes do ensino superior de 2020, cerca de 60% são mulheres. Então, isso é um avanço muito grande, considerando que as mulheres tiveram direito para ir à escola em 1827 somente na educação básica. E quando falamos do ensino superior, só em 1871. E ainda tinha que ter autorização dos pais ou dos maridos, né? E, bom, a pesquisa do IBGE mostra que mesmo com essa qualificação profissional das mulheres, ainda quando fala de ocupação de cargos de gerência, nós ainda representamos 40%. E remuneração, cerca de 76,5% do que os homens ganham. A nossa faculdade tem o curso de Direitos Humanos das Mulheres e Políticas Públicas, em que a gente traz essas discussões. Mas não só essa pós-graduação, a gente busca trazer constantemente para dentro da faculdade essas temáticas para que a gente possa realmente mudar essa realidade. Eu, hoje, diretora da Faculdade Insted, é com muita alegria que eu exerço essa função de direção, mas eu só estou aqui porque eu tive a ajuda de muitas mulheres. E eu gostaria de destacar hoje duas mulheres que foram exemplo para mim na minha caminhada para que eu pudesse chegar até aqui. Uma delas, minha mãe, que está aqui hoje, professora Reni. E a tia Terezinha, professora Terezinha. Essas grandes educadoras excepcionais, exemplo de mulheres, de donas de casa. E vou dizer, mãe, você é uma meta para mim ser igual a senhora. Bom, nós trabalhamos na Faculdade Insted com as metodologias ativas de aprendizagem. E a gente gosta muito desses momentos em que a gente pode trazer pessoas que ocupam diversos cargos, né, atuam em diversas áreas da sociedade para vir falar com os nossos estudantes. Então, nós estamos muito felizes, tenho certeza que será uma noite de muito aprendizado, espero que vocês gostem e que vocês aproveitem muito, tá? Um grande abraço a todos. Agora, dando sequência, vou chamar a Luciana Zambuja, advogada com atuação em direito civil e ênfase no direito das famílias, especialista em direitos da mulher. Desde 2015, ocupa o cargo de subsecretária de Políticas Públicas para as Mulheres do Estado de Mato Grosso do Sul, idealizadora de programas como o MS Fronteiras, Mapa do Feminicídio, Recomeçar, entre outras. Luciana.
Boa noite a todas as pessoas que vieram aqui para a nossa roda de conversa. Oi, tudo bom? Como é teu nome? Prazer. Muito boa noite para o senhor. Eu queria cumprimentar todas as mulheres que estão aqui. Não dá, Neca, para a gente deixar de fazer essa referência à professora Reni. Então, é um prazer, uma honra, professora, tê-la aqui conosco no nosso evento. E eu gostaria também, já de início, de agradecer a Neca, porque quando procuramos e quando falamos com ela, né, doutora Fabiola, sobre a possibilidade de fazer esse evento aqui na faculdade, ela foi prontamente parceira. Tá? Então, eu acho que, na verdade, eu não acho, eu tenho certeza, Neca, que a gente só vai conseguir alcançar a efetiva equidade de gênero, a efetiva igualdade de direitos entre homens e mulheres se a gente trabalhar a educação. A gente fala muito, porque é necessário, infelizmente, do combate à violência contra mulheres. Não é só uma questão de justiça, não é só uma questão de segurança pública, é, sobretudo, uma questão de cidadania, uma questão de educação. Então, falar na academia para a gente, né, doutora Thais, doutora Ariadne, que já estão nessa luta há mais tempo com a gente, doutora Jaceguara, então, nosso exemplo também é sempre muito gratificante. Então, eu queria agradecer também as nossas convidadas que estão aqui hoje e dizer que para compor essa mesa aqui no palco, a gente vai ter 5 mulheres de diferentes carreiras jurídicas e não conseguimos esgotar as carreiras jurídicas também. Deixamos muitas amigas, muitas de fora, porque não dava para trazer todas, então elegemos essas 5 aqui hoje, que representam os órgãos do sistema de justiça, TJ, MP, Defensoria, OAB, e a doutora Fabiola, que é da Procuradoria-Geral do Estado, também como eu representando o governo do Estado aqui para fazer essa mediação com vocês. Essa atividade, ela faz parte das atividades da campanha do Março Mulher, que a gente prega o protagonismo das mulheres sul-mato-grossenses, porque o que a gente quer é respeito aos direitos, igualdade de oportunidades e participação nas decisões, não só no dia 8 de março, não só no mês de março, em todos os dias do ano. E para falar um pouquinho, então, das suas carreiras, das suas vidas, eu vou começar chamando a doutora Fabiola Marchetti Sanches Raim, bacharel em Direito pela Universidade Católica Dom Bosco, CDB, pós-graduada em Direito Eleitoral na Faculdade Insted, pós-graduada em Regime Próprio de Previdência pela Damásio de Jesus, e desde 2019 desempenha a função de Procuradora-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul, a primeira mulher a ocupar o cargo de PGE no Estado de Mato Grosso do Sul. Obrigada, doutora Fabiola. Gostaria de chamar doutora Jaceguara Dantes da Silva, desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul. Foi procuradora de Justiça do Ministério Público Estadual de Mato Grosso do Sul, titular da primeira Procuradoria de Justiça Criminal e diretora-geral da Escola Superior do Ministério Público de Mato Grosso do Sul. Foi membro do Conselho Superior do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, biênio 2017-2018 e 2019-2020. Foi titular da 67ª Promotoria de Justiça dos Direitos Humanos da Comarca de Campo Grande. Doutora em Direito Constitucional pela PUC São Paulo. Só um minutinho. Mestre em Direito do aqui, né? Do Estado pela PUC, desculpa, gente, é que a vista está um pouco comprometida. Especialista em Direito Civil, com concentração em Direitos Difusos e Coletivos pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Autora do livro Ministério Público e Violência contra a Mulher, do fator gênero ao ético racial, publicado em 2018 pela editora Lumen Juris.
Que bom que não sou só eu que está precisando de óculos, e é para vocês verem que a gente não combinou nada, viu, gente? É tudo informal, é um bate-papo mesmo. E para fazer parte também ali, eu gostaria de chamar a doutora Ariadne de Fátima Cantu da Silva. Ministério Público está em vantagem nessa noite aqui hoje, doutora Ariadne. Nascida em Lajeado, no Rio Grande do Sul, mora em Campo Grande, é procuradora de Justiça do Ministério Público Estadual, mãe de 3 filhos e escritora. Graduou-se em Ciências Jurídicas pela Universidade Católica Dom Bosco, pós-graduada em Direitos Difusos e Coletivos pela Escola Superior do Ministério Público, especializou-se em Direitos da Criança pela UERJ, realizou cursos de extensão de estudo de Direito Americano na USC, na Califórnia, Estados Unidos, mestrando em Direitos Humanos pela Universidade de St. Thomas, Flórida, Estados Unidos. Obrigada, doutora Ariadne. Agora, gostaria de convidar a doutora Thaís Dominato Silva Teixeira, defensora pública no estado de Mato Grosso do Sul desde 2005, atualmente coordenadora do Núcleo Institucional de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher, conselheira no Conselho Estadual de Direitos da Mulher de Mato Grosso do Sul, e integrante da Comissão dos Direitos da Mulher do Colégio Nacional dos Defensores Públicos. É uma das autoras da prática Capacitação e Informação no Combate à Violência Obstétrica, vencedora do Prêmio Inovare 2019. E talvez uma das maiores assumidades quando a gente fala de gênero e violência contra a mulher do Estado. Eu gostaria, então, de chamar para concluir nosso palco a doutora Camila Bastos. Uma cara de menina, não parece, mas é advogada há 9 anos, mãe de 2 pequenos. Sinceramente, Camila, não sei como você faz para dar conta, você tem que fazer outro talk show com a gente. Como conciliar carreira e maternidade. Doutora Camila é conselheira estadual da OAB nessa atual gestão, e vice-presidente da OAB no período de 22 a 24. A gente não tem uma informação oficial, doutora Camila, mas acho que eu vou falar para depois a gente procurar, que é a vice-presidente mais jovem de todas as seccionais do Brasil e muito nos honra com seu profissionalismo. Obrigada por estar aqui hoje. Mas antes, doutora Fabiola, de passar o microfone para a sua condução, eu gostaria de pedir que você contasse para a gente também um pouquinho da sua história. Você vai fazer as perguntas para as entrevistadas, mas eu gostaria também de saber como é que foi vencer obstáculos, superar desafios na carreira. Conta para a gente um pouquinho. Obrigada. Obrigada, Luciana. Obrigada, Neca. É um prazer estar aqui. Eu estou especialmente feliz porque eu estudei aqui, né? Eu não me canso nunca de fazer esse registro, porque vi professora Reni ao longo dos 3 anos em que fiz ângulo aqui, então, para mim, toda vez voltar aqui é sempre um imenso prazer. E essa é uma família de educadores que a Neca muito bem os sucede. E, Neca, você é uma amiga valorosa, uma mulher esplendorosa que administra essa faculdade aqui ao lado do Fernando, né, seu marido. E muito obrigada por nos receber, muito obrigada por ter aceito, né, o nosso convite intruso, né, Luciana? A gente pensa em fazer e já vai, e a Neca compra todas as ideias. Então, acho que isso é muito importante. Vocês estão numa faculdade em movimento, né? Isso é fantástico, Neca, meus parabéns. Cumprimentar todas as minhas colegas aqui de mesa, doutora Ariadne, doutora Jaceguara, doutora Thaís, doutora Camila, é um prazer estar aqui. Como a Luciana adiantou, eu sou a primeira mulher a ocupar este cargo de Procuradora-Geral do Estado. Isso é o que eu sou hoje, estou hoje, né? Porque é um cargo que a gente ocupa e a qualquer momento a gente também sai. É algo de passagem em que a gente assume para construir, para contribuir para a carreira em que pertencemos. Mas até chegar a isso, a Fabiola teve uma grande história, uma longa trajetória. Eu sou formada em Direito há 22 anos já. Quando me formei em Direito, foi no ano de 1999, né? Tem um tempo aí. Mas antes de me formar em Direito,
A Fabiola começou a trabalhar muito jovem. Eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade, eu ajudava meu pai no escritório do comércio que ele tinha, e eu costumo dizer que, doutora Ariadne, isso não foi nem de longe um trabalho infantil. Muito pelo contrário. Não fique incomodada. Porque meu pai me ensinou muito através do exemplo. O meu pai me ensinou muito colocando ao lado dele para ajudá-lo nessas funções. E eu tinha, sim, responsabilidade. De fato, eu encaro isso como um trabalho. E naquela época, era permitido começar a trabalhar com 14 anos de idade. Então, na verdade, ele me antecipou um pouco. E isso contribuiu muito para a formação do meu caráter, para ter responsabilidade, para saber lidar com as pessoas, respeitar as pessoas com quem eu convivia. E, principalmente, desde muito cedo, eu aprendi a caminhar por ambientes muito masculinos. Porque eu sou a única mulher, filha mulher. O meu pai tinha uma empresa onde a maioria dos funcionários era toda de homens. E esse foi um ambiente em que eu cresci. Isso é muito importante, porque eu falo que nós, mulheres, precisamos aprender a nos colocar, né? Precisamos a fazer-nos respeitar. E é isso que a gente, nesse mês de março, tem que parar para refletir, né? O que cada uma de nós está fazendo para melhorar as condições de trabalho, as condições de vida das mulheres do nosso país, da nossa cidade, do nosso estado. Eu, então, entrei na faculdade de Direito, nunca deixei de estudar por conta desse trabalho, entrei na faculdade de Direito, ainda em dúvida se eu faria administração ou se eu faria Direito em razão da minha história de trabalho com meu pai. Mas eu tive um tio que me inspirou muito. Ele era delegado de Polícia Federal e eu achava o máximo a atividade dele. Eu entrei assim, um pouco encantada, né? Uma jovem encantada com essa atividade. E ao longo da faculdade de Direito, eu me apaixonei pelo direito público, me apaixonei pelo direito administrativo, né? As questões ambientais sempre me foram muito caras, as questões da infância também. E o primeiro concurso em que eu fui aprovada foi o do Ministério Público, no estado do Mato Grosso. Então, eu cheguei a exercer essa atividade por um ano e decidi voltar. Decidi voltar ao estado de Mato Grosso do Sul, porque é o estado que eu amo de coração, eu amo de paixão, toda a minha família está aqui e eu sou também uma mulher de família. Eu tenho os valores de família muito forte, tenho o amor ao meu marido, que é o mesmo desde 99 até hoje, e que isso me fez voltar e continuar estudando. Continuei estudando e foi aí que eu encontrei a carreira que me fez sentir assim, a plenitude, porque eu exerci a advocacia pública todos esses anos, já são 17 anos na PGE, com muita intensidade, com muito amor à causa, porque a gente tem duas oportunidades na advocacia pública. A gente tem a oportunidade de fazer a defesa do nosso cliente, de exercer a advocacia, e a gente tem a oportunidade de efetivamente contribuir para a vida das pessoas. Porque a Procuradoria do Estado, ela é uma carreira presente em todas as secretarias do Estado de Mato Grosso do Sul. Nós fazemos parte de todos os projetos que são construídos pelo Estado. Nós somos responsáveis pela construção, né, da viabilidade legal, dos caminhos jurídicos. Né? A gente pode ter a oportunidade de mostrar para o gestor, muitas vezes, que aquele não vai ser um caminho tão interessante, que aquela não vai ser uma política admitida pela Constituição Federal, mas que ele pode sim ter uma alternativa. E essa é a brilhante função dos advogados. Os advogados, eles têm a liberdade de criar alternativas, de criar defesas, né, de mostrar um lado da história, de contrapor. E isso é muito importante no direito. Vocês que estão cursando a faculdade de Direito, tenham sempre isso em mente, né? Que são várias as carreiras, cada uma defende aqui, vai defender, vai falar, né, sobre seus pontos de vista, e o direito permite isso com muita riqueza.
né? Ah, vocês do direito não se entendem, cada um fala uma coisa. Na verdade, não é isso. É que a riqueza do curso, a riqueza dessa atividade, ela é tão grande que ela permite que você, de acordo com seus conhecimentos, construa caminhos de legalidade, de viabilidade e defenda aquela tese. Então, não é que a gente não se entende, é que a gente consegue construir várias opções a partir de um único fato, a partir de uma única norma. Então, eu já vou encerrar por aqui para deixar as minhas colegas falarem. Eu queria dizer para vocês que, se de alguma forma, hoje à noite, a gente pode incentivar vocês, é para que vocês continuem estudando, para que vocês vejam no direito as grandes possibilidades que ele pode mostrar para todos vocês. E que para as mulheres é uma profissão que cada dia mais nós temos mulheres participando. Já somos hoje, né, Camila, o maior número de inscritos na ordem, né? Você vai poder falar melhor disso. Lá na PGE, a gente já tem 44% de composição das procuradoras são mulheres e 50% das chefias. Nós temos paridade nas chefias dentro da procuradoria. E isso é uma conquista muito importante, porque é dar oportunidade para as mulheres mostrarem seu valor e, a partir dessa oportunidade, elas se consolidarem nos espaços de poder, nos espaços de importância. Então, muito obrigada, né, por ter aqui esse auditório tão cheio, e agora eu vou passar, então, a palavra para essa mulher que eu admiro demais, que é a desembargadora Jaceguara, para que ela possa contar também um pouco da sua história e como a sua carreira, né, dentro do Tribunal de Justiça e toda essa vida no Ministério Público pode contribuir e incentivar essas mulheres e esses homens que estão aqui hoje nessa plateia. Muito obrigada. Boa noite a todas e a todos. Cumprimento aqui a Neca Bunlai, diretora da faculdade Instead, faculdade que eu tive a oportunidade de participar como docente numa pós-graduação e que foi uma grande alegria. A Luciana Zambuja, subsecretária de Políticas Públicas para as Mulheres, as doutoras Fabíola, Ariadne, Thaís, Camila. E é muito bom estar aqui trocando experiências e falando um pouco sobre a nossa vida profissional e pessoal, ainda que em breves palavras, num mês tão importante que é o mês da mulher, que, na verdade, mais do que comemorar, eu acho que nós temos que parar para refletir sobre todas as conquistas também, mas ainda as dificuldades que atravessamos na sociedade que vivemos. A minha trajetória pessoal, ela sempre foi marcada pela minha atuação, eu digo que desde sempre, na temática de direitos humanos. Eu fui a primeira mulher presidente do Centro Acadêmico da Faculdade de Direito. Só existia uma faculdade de Direito, à época, a FUCMAT, atual CDB, e eu tive a honra de ser a primeira mulher presidente do Centro Acadêmico. E também, naquela época, tive a grata alegria de contribuir para a construção do primeiro grupo de combate ao racismo no estado de Mato Grosso do Sul, o Grupo TEIS, e desde menina, jovem, bem jovem, que milito na questão tanto de gênero quanto de raça e no viés da temática dos direitos humanos. Eu fui promotora de justiça do estado de Mato Grosso do Sul, ingressei a minha carreira indo para Mundo Novo, numa região de fronteira, que ainda hoje é perigosa, e naquela época mais ainda. Enfrentei as dificuldades advindas de uma carreira nova e aliada aí com o fato de ser mulher, solteira, numa comarca muito perigosa. Fui também da Fazenda Pública, da família, trabalhei em diversas comarcas do interior, 7 anos e meio no interior do estado, e quando cheguei em Campo Grande, eu fui trabalhar na vara de família e digo que, eu sempre menciono que se eu não tivesse casado, eu não casaria, pelas dificuldades que a gente presencia ali na vara de família, na atuação na promotoria de família, e
infelizmente, nós vemos o que há de pior nas relações familiares, né? Quem advoga sabe muito bem disso. E, posteriormente, fui na Fazenda Pública e fui a primeira promotora de justiça titular da Promotoria de Direitos Humanos. E nessa promotoria eu pude lidar com todas as mazelas humanas. Lidei com pessoas com deficiência, com a temática das pessoas com deficiência, atuando na defesa dos direitos dessas pessoas, desse segmento, contra todas as formas, lutando contra todas as formas de discriminação da mulher, a discriminação racial. Lidei com pessoas em situação de rua, né? Trabalhei junto ao movimento LGBTQI+, lidei com transexuais, com as travestis, e pude aferir, ter uma grande vivência, não só profissional, mas humana nesse período, que acentuou mais ainda a minha escolha de lutar por um mundo melhor, né? Nessa promotoria, eu pude lidar com o preconceito, com a discriminação, com as pessoas que são efetivamente excluídas da nossa sociedade e que, para quem ser cidadão ainda é uma realidade muito distante, né? Posteriormente, eu fui promovida a Procuradora de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, atuando por 6 anos enquanto titulada por uma promotoria de criminal. Fui diretora da Escola Superior do Ministério Público. Posteriormente, nesse período, eu fui, por 2 mandatos, conselheira do Conselho Superior do Ministério Público, sendo que em um mandato eu fui a única conselheira eleita mulher do Conselho Superior do Ministério Público. Fui integrante da banca de concurso do Ministério Público por 2 vezes, 2 concursos. E, posteriormente, eu tive a ousadia de concorrer ao 5º Constitucional, a uma vaga destinada ao 5º Constitucional, ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, e estar hoje integrando a mais alta Corte de Justiça. E sou a 7ª mulher em 42 anos da criação do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, e a 2ª mulher negra a integrar o nosso tribunal. Tenho consciência da representatividade que exerço, não somente como mulher, mas como mulher negra, e tenho muito orgulho de estar no tribunal, representando esses 2 segmentos e consciente da minha missão de propagar e efetivamente concretizar os direitos fundamentais e a justiça no nosso estado de Mato Grosso do Sul. Em síntese, é essa a minha história de vida. Obrigada. Que síntese, né? Quem dera a gente chega lá, um dia a gente chega lá. Tem gente aqui que não é do curso de Direito, né? Quem que fora a Dai que eu conheço é psicologia. Ah, tá certo. Então, me perdoem a gafe, que eu fiquei falando só para o curso de Direito, né? Mas, na verdade, acho que a gente é só um exemplo de carreiras, de mulheres em carreiras, e que a ideia é passar aqui para vocês um estímulo, né, de perseverança, mostrar nossas dificuldades e também as nossas realizações. Agora, então, vou passar para a doutora Thaís, que está aqui do meu lado, para que ela possa também falar um pouquinho da sua história e da sua carreira para nós. Obrigada. Tá ligado? Tá ok, né? Boa noite a todas as pessoas. Boa noite. Quero cumprimentar também a Neca Bunlai, Luciana, sempre parceira do dia a dia, dizer que eu estou... Muita gratidão, né? Que em breve eu também estarei na pós de Direitos Humanos das Mulheres. A minha aula ainda não aconteceu, mas eu fiquei muito feliz pelo convite. Quero cumprimentar a doutora Ariadne, né, desembargadora Jaceguara, a doutora Fabíola, a doutora Camila, render as homenagens à doutora Jaceguara, porque mulheres como ela nos permitem seguir adiante. Estamos hoje onde estamos por mulheres que abriram, né, os caminhos como a senhora. Então, fica aqui as minhas homenagens mesmo. Eu já disse de público que quando a senhora foi para o Tribunal de Justiça, nós, defensoras públicas, todas, ficamos muito felizes, porque nós sabemos da sua preocupação com a pauta de direitos humanos, que é nossa também. Então,
fica as minhas homenagens. Eu sou defensora pública, então, me formei em 2002. Eu sou defensora pública, esse ano eu completo 17 anos de carreira. Então, quando eu me formei em Presidente Prudente, no interior de São Paulo. Atualmente, eu sou, desde 2014, defensora pública de defesa da mulher. Então, eu atuo diretamente nas varas de violência doméstica aqui da capital. E há quase 3 anos eu estou coordenadora do Núcleo de Defesa da Mulher da Defensoria Pública, o NUDEM. O NUDEM ele tem abrangência estadual, e o NUDEM é uma política de todas as defensorias públicas, não só nossa aqui do nosso estado, mas das defensorias públicas de todo o país, porque nós entendemos da importância do atendimento das mulheres em situação de violência de gênero e também de olharmos para dentro das nossas instituições nessa questão da pauta de gênero, né? A gente entende que isso é necessário para que a gente possa contribuir para, ao menos, amenizar toda a desigualdade que a gente ainda enfrenta. Eu estou muito feliz de estar falando para vocês, porque, embora tenham outras carreiras, como a doutora Fabíola disse, tem também do direito, então eu espero que tenham muitos colegas, né, novos colegas e colegas futuro na nossa instituição também, novos defensores e novas defensoras, a gente espera. E aí, contando um pouquinho assim da minha trajetória, quando eu me formo em 2002, eu, em 2003, sigo para São Paulo para poder fazer um curso específico para concurso, e eu acho que é importante fazer um parêntese aqui, porque os meus pais, a minha mãe e meu pai, mesmo sem nunca expressarem, né, que eram feministas, eles eram, sim, feministas pelas atitudes. A maior preocupação dentro da minha casa sempre foi com que eu e minha irmã pudéssemos estudar, então eles abriram mão de vários bens materiais, e o que mais importava ali para a gente era a educação. Meu pai e minha mãe sempre fizeram questão de que nós estudássemos, porque o que importava era a independência financeira, nós termos a nossa carreira. Então, eu consegui, com muito esforço dos meus pais, em 2003, assim que eu me formo, eu vou para São Paulo fazer esse curso específico. Naquela época ainda não tinha EAD, estava começando. Então, foi com muito esforço mesmo. Em 2004, começo o concurso da Defensoria Pública. Quando eu volto, em maio de 2005, ele encerra e eu sou aprovada. Na época, eu tinha 24 anos. E aí a gente foi para o interior, a gente foi para Eldorado, pertinho de Mundo Novo, quase lá na divisa com o Paraguai. E não era fácil, era um lugar perigoso. Eu me lembro das preocupações das pessoas do fórum, porque eu substituía 7 quedas, que ainda é um pouco pior a situação. E eu fiquei 4 anos na comarca, eu não tinha experiência do processo. Eu fiz 2002 eu me formei, 2003 fui estudar, 2004 já veio o concurso, então não tinha prática. Foi aquele desespero. E aí eu me lembro de uma professora da minha universidade, da minha faculdade, que me disse que a prática viria, mas que eu sabia a teoria, e que eu aplicasse a teoria à prática, que eu não precisava ter medo. Na pessoa dela, já cumprimento todas as nossas companheiras de mesa que eu não tinha cumprimentado, e dizer que sempre é uma graça, satisfação estar aqui falando e trazendo a nossa experiência. As dificuldades a gente pode voltar a falar, né, num outro instante, mas basicamente é isso. Obrigada. Obrigada, doutora Ariadne. Eu vou passar aqui a palavra para essa primeira fase, né, para a doutora Camila Bastos, que é a vice-presidente da OAB, e que eu não sabia desse dado aí, né? A mais jovem vice-presidente da OAB, para falar para a gente um pouquinho da sua história. Boa noite a todos. É uma honra imensa estar aqui ao lado de mulheres tão inspiradoras, né? Cumprimento a todas aqui. E a Lu, agradeço a Lu, a Neca pela oportunidade. E muito me emocionei quando você falou da sua mãe, que eu senti que você também ficou um pouquinho emocionada. Que esses dias eu vi numa frase na internet que por trás de mulheres fortes existem mulheres fortes as ajudando e as amparando nos momentos de dificuldade. Então, enquanto eu estou aqui, a minha mãe está lá em casa cuidando dos meus bebês. Bom, meu nome é Camila, eu sou advogada há 9 anos.
Eu, diferente da grande maioria, acho que faz curso de direito, eu sempre quis ser advogada. Meu pai foi advogado, né? Então eu tinha aí uma fonte de inspiração, né? Então eu nunca tive muita dúvida. Nunca prestei concurso, nunca tive essa intenção, mas o engraçado é que, por mais que meu pai tivesse um escritório de advocacia, tivesse uma carreira consolidada, a minha mãe sempre chegava em mim e falava assim: minha filha, você tem certeza que você não quer prestar um concurso? Porque, meu Deus, né, depois, na hora que você for mãe, que você quiser sair, ter licença maternidade, tudo, porque nós não temos, né? Nós somos profissionais liberais, como outras profissões aqui que nós temos também. Então, assim, sempre tinha essa preocupação da minha mãe, né? Mas mesmo assim, eu segui essa carreira há 9 anos. Comecei no escritório, cheguei a estagiar no Tribunal de Justiça, na vara civil, mas a minha paixão sempre foi a advocacia. Então, desde o meu segundo semestre da faculdade, eu estava dentro do escritório de advocacia. Dentro do escritório, eu lembro assim que como meu pai era o sócio do escritório, então eu sempre fiquei muito na defensiva, sempre fiquei muito naquela zona de conforto, né? E na nossa área, como nós somos profissionais liberais, a gente precisa aparecer, né? Principalmente nós mulheres, né? Então, eu comecei atuando na área trabalhista, atuei na área criminal, mas a minha paixão é o direito público, como a doutora Fabiola aqui. Fui assessora parlamentar na Assembleia Legislativa, fui assessora parlamentar na Câmara Federal por um tempo também. Todos os ambientes, e essa nossa área ainda é uma área que a maioria são homens, né? Então, a gente já está acostumada a lidar com isso, né? Embora hoje, a doutora Fabiola falou aqui dos inscritos, hoje aqui no nosso estado nós temos em torno de 17.300 advogados inscritos, sendo que 9.000 e pouquinho são mulheres, ou seja, nós somos maioria, nós somos a grande maioria na realidade, né? Mas voltando ali à história de vida da profissão, foi um momento da minha vida em que eu tive que tomar uma decisão, né, de tomar a frente do escritório de advocacia. Meu pai saiu, então eu comecei a conduzir o escritório, e aí eu precisei aparecer, precisei sair da toca, né, e comecei a trabalhar na OAB, né, fui conselheira estadual na OAB em 2019 a 2021, e em 2021, ano passado agora, eu tive a grata oportunidade de representar a nossa cota feminina nas nossas eleições da OAB, né? Em um momento, e é o que chamou bastante atenção, em um momento qual nós, mulheres, geralmente a gente não está muito incluída nos planos profissionais, porque eu estava gestante de 6, 7 meses. Então, surgiu a oportunidade e eu agarrei ela e fui grávida mesmo, né? Com algumas dificuldades, lógico, mas recebi um apoio imenso de todas as mulheres, dos homens também, todos deram muito apoio para nós, e pude representar a nossa cota feminina, que inclusive até muito me orgulha dizer isso da nossa instituição, mas em 2020 nós tivemos uma aprovação, alterou nosso regulamento geral. E então, a partir de 2021, as nossas eleições da OAB teve uma alteração em que 50% das chapas deveria ser composta por mulher, por diferentes gêneros, né? Então, 50% mulheres, 50% homens, e também tivemos a alteração da cota racial. Então, é um momento histórico para nós, foi um momento histórico a nossa eleição, e agora nós estamos vivendo nessa gestão, porque é a primeira vez em que, dentro da instituição, nós temos a paridade, né? Então, nós somos 50%. Então, isso muito me orgulha dizer da minha instituição. Nós estamos aí tomando a frente, fazendo a lição de casa, né? E precisou um ato normativo para isso, mas eu acho que conforme vai passando o tempo, isso não vai ser mais necessário, vai se tornar natural, né? Vai se tornar cultural. Mas foi então no ano passado em que nós concorremos, e num momento qual da maternidade,
E reitero que na nossa área nós não temos licença maternidade, é por isso que chama muita atenção. Então, é um pouquinho mais corrido. Temos certas circunstâncias são um pouco mais favoráveis para nós, porque eu brinco, às vezes segunda-feira de manhã eu posso, né, tá com meus filhos, né, e geralmente quem tem a licença maternidade tem um período e tem que voltar. Mas foi, assim, um grande desafio, foi um prazer imenso e é uma honra imensa representar a nossa classe, estar à frente, representar a nossa cota feminina dentro da nossa instituição, que hoje é formada pela maioria de mulheres, né? Então, esse breve relato aqui, perto de mulheres tão inspiradoras, de uma história tão linda, mas eu vejo que, assim, a gente ainda... existe muito espaço ainda a ser conquistado, né? Nós estamos fazendo ali, estamos nos esforçando, e assim, a mensagem que eu sempre quero passar para tanto as mais jovens quanto as mais experientes, principalmente na nossa área, na área em que nós somos profissionais liberais, né? Nós, advogadas, apareçam, sejam notadas, participem, né? Muitas vezes por um próprio preconceito nosso, às vezes a gente não faz parte, a gente não se sente incluída. Então, por isso que é de extrema importância, quanto mais mulheres que estejam à frente das instituições, estejam em espaço de poder, apareçam e que sejam exemplo e sejam motivação para que estão vindo, para as que são mais novas, né? Para que se torne algo tão natural, né? Porque ainda é uma questão cultural isso, né? Mas daqui a pouco eu creio que isso vai se tornar algo tão natural que a gente não vai precisar nem falar sobre isso, de tão natural que vai ser, né? E aqui a doutora falou sobre uma dificuldade que ela teve de socializar dentro do interior, tudo. Eu vejo, esses dias eu estava falando isso com a Fabiola, que eu vejo uma dificuldade nossa justamente nesse networking, né? Na nossa área, a gente precisa muito desse networking, né? Nós somos profissionais liberais, a gente precisa conhecer pessoas, a gente precisa ser notado, a gente precisa se fazer notado, então a gente precisa dessa interação, né? Dessa questão social, né? E eu particularmente vejo um pouquinho de dificuldade isso para nós, mulheres, principalmente na nossa área, que tem muitos homens, dessa situação. Acho que tanto pelos nossos compromissos, naturalmente, nós temos mais compromissos do que eles, né, familiares, enfim, e existe, sim, um pouquinho de preconceito ainda, a gente até estava comentando, às vezes os homens, eles saem para fazer um happy hour ali, já fez uma chapa, já resolveu um quinto constitucional ali, numa reuniãozinha. A gente não, né, eu não sei vocês, mas em grupo de WhatsApp de mulher, para a gente conseguir marcar uma reunião, um cafezinho, é um texto, né, então, assim, eu vejo muito essa dificuldade, ainda não é uma coisa muito natural esse networking das mulheres, né? E exige um pouco mais de esforço nosso, né? Eu, para estar aqui, eu tenho que chamar minha mãe, tenho que chamar a babá, tenho que ver se a minha casa está tudo ok, tudo. Então, não só eu, como eu vejo todas aqui, vejo a mãe que trouxe aqui o filho junto. Então, assim, a gente tem esse esforço maior, mas vale a pena, né? É reconhecido, né? Tendo competência, a competência se destaca, né? Então, aos poucos, a gente vai conquistando cada vez mais esse espaço. Então, mais uma vez, muito obrigada, Lu, muito obrigada, Neca, pela oportunidade. É uma honra estar aqui com vocês. Obrigada. Camila, quantos meses tem o último bebê? Vai fazer 2. Olha aí. E ela está aqui falando com a gente, já está trabalhando, né? É exemplo da jovem advocacia, né? Da mulher jovem. Eu acho que isso é muito importante. E é uma mulher inspiradora também, né? Eu acho que agora a gente passa, então, para um momento que é falar um pouquinho do que nós, dentro dos nossos ambientes de trabalho, podemos melhorar a condição da mulher, né? Nas carreiras públicas, né? E nos cargos públicos, por lei, não existe distinção de salários. Mas na iniciativa privada, a gente sabe que essa discrepância ainda existe, né? As mulheres, elas têm, sim, uma diferença salarial.
E é muito interessante, é um dado muito importante, acho que foi a doutora Thaís que colocou, da questão dos postos de liderança, né? Por mais que haja, e aí a desembargadora Jaci agora vai poder falar melhor para nós, um número muito expressivo de juízas, né, a participação nos tribunais ainda fica muito aquém de uma situação de presença feminina efetiva, ou seja, que é o órgão superior da Justiça Estadual, e assim a gente vê espelhado também nos tribunais superiores, né, um número de mulher muito, muito inferior em relação ao número de homens. E esse é um dado que a gente precisa olhar com atenção, né? Por que é que as mulheres alcançam menos esses postos de liderança? Será que é uma condição só social na cabeça daqueles que estão gerindo essas instituições, essas empresas, ou se é algo que a gente precisa também trabalhar as mulheres, preparar as mulheres para ocuparem essas posições? A gente tem que refletir sobre isso, porque você com seu filho aqui, a hora que eu cheguei, eu falei, eu não posso deixar de falar isso. Política pública tem que ter participação feminina, porque senão não é política pública que atende toda a população. E aí não tem nenhuma mulher política aqui, mas a Luciana bem representa isso, Lu. A gente sempre fala disso, né? Tem que ter mulheres na política para que a gente possa ter legislações e a gente possa ter políticas que representam essa condição nossa que é diferente, né? Homens, mulheres são diferentes nessas questões, as famílias sempre têm um arrimo, e esse arrimo de família, aí seja ele homem ou mulher, vai ter também responsabilidades diferentes, e com mais, a gente vê com mais intensidade as mães se responsabilizarem pelos filhos e carregarem os filhos. Então, essas mulheres precisam ter suporte, porque em que horas que elas vão se dedicar, né, à profissão delas? Que horas que elas vão fazer o networking que a gente estava falando, né? Porque a gente tem que sair para jantar, a gente tem que estar envolvida aí nesse meio, porque eu concordo, né? É num ambiente extraoficial que muitas coisas se resolvem, não é, doutora Ariadne? É muita coisa decidida, né? Os homens constroem laços que se fortificam e aí naturalmente eles se indicam, porque eles têm muito mais do que a relação de trabalho. Então, nós, mulheres, também precisamos observar isso e começar a dedicar um pouco mais de tempo para essas situações, para que a gente também possa ter a chance de ocupar esses espaços. Então, eu vou passar a palavra aqui para nossa desembargadora, Jaceguara, para ela falar um pouquinho dessa situação, né? Como a desembargadora Jaceguara pode contribuir para melhorar a situação e a condição feminina dentro do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Bom, eu penso que o grande papel que eu tenho a desempenhar, lógico, além da aplicação do direito, da minha atuação como magistrada em segunda instância, e, obviamente, dentro de uma visão humanitária que permeia toda a minha vida, a representatividade, né, que eu trago aí, com certeza, ela contribui para a construção de um poder judiciário cada vez mais plural, né? Tem uma juíza federal, a Adriana Cruz, que ela tem uma fala muito interessante. Ela diz o seguinte, que quando as instituições elas têm uma visão única, monocromáticas, quando as pessoas saem de um mesmo extrato social, convivências muito parecidas, né, as instituições elas se tornam mais pobres e mais ineficientes. Por que isso? Porque a pluralidade ela deve ser o fundamento de toda a instituição. As instituições deveriam, em tese, representar a sociedade que nós vivemos. E a sociedade que nós vivemos, ela é composta
essencialmente de mulheres e também da população negra, que efetivamente estão excluídos dos espaços de poder. Então, eu tenho para mim que a representatividade que eu exerço atualmente como desembargadora do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, ela traz uma contribuição muito, muito forte para essa pluralidade. Atualmente, nós somos 3 mulheres desembargadoras de 37 integrantes da Corte. Então, é um percentual muito pequeno de mulheres. E eu sou a única integrante negra do Tribunal de Justiça. Então, e penso também que a contribuição nossa deva ser de estimular, né? E eu nunca acho que essa falta de participação ou falta de inclusão da mulher seja uma responsabilidade dela. Eu acho que nós temos fatores históricos, políticos, sociais, que justificam e explicam, né, a não participação da mulher. Nós vemos que as mulheres até conseguem ser juízas, conseguem até ser defensoras, conseguem até ser integrantes da diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil, conseguem ser procuradoras, mas quanto mais vai aumentando o espaço de poder, mais vai diminuindo a participação da mulher, vai mais afunilando essa participação. E nunca é uma responsabilidade da mulher, é uma responsabilidade da sociedade, das instituições, por fatores que nós conhecemos, mas que não justificam não ter um incentivo à participação feminina. E esse espaço, eu sempre digo, parafraseando aí Norbert Bobbio, que os direitos eles nunca são dados, eles são construídos. Então, nós temos que nos colocar realmente para ocuparmos esses espaços de poder. Então, quando eu vejo uma mulher jovem como a Camila, sendo vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, vejo aqui a defensora pública, Thaís, trabalhando, atuando na questão do combate à violência de gênero contra a mulher, a própria doutora Fabíola, enquanto a primeira mulher procuradora-geral do Estado, a doutora Ariadne, procuradora de Justiça, que teve uma atuação exemplar na área da infância, a doutora, ai meu Deus, fugiu, Luciana, que tem uma atuação maravilhosa, de referência na temática da mulher, a NECA, né, aí como diretora da faculdade, que coordenando tudo isso. Então, nós aqui estamos fazendo uma construção. Se efetivamente nós não conseguimos nada na nossa vida, o simples fato de nós termos essa representatividade já nos coloca numa posição de contribuição para uma sociedade melhor. É como eu penso. Obrigada. E no Ministério Público, doutora Ariadne? É lá que o bicho pega. Por missão constitucional, nós temos aí o dever de zelar pela Constituição e pelas leis, e é nossa obrigação, então, combater as diferenças, as desigualdades e usar os mecanismos legais para provocar essa justiça, né? Para fazer a justiça, promovermos, como o próprio nome do nosso cargo original, promotores de justiça, promovermos a justiça. Então, nós temos aí uma série de mecanismos, de uma série de ferramentas jurídicas para proporcionar e construir esses caminhos, né, no combate da violência contra a mulher, punindo, dando exemplos ou vendo essa situação através de projetos que tem pelo país afora, da atuação do Ministério Público na promoção das igualdades, né, com relação à atuação da mulher em si.
Eu queria falar uma coisa que eu esqueci de dizer antes, que é muito marcante na trajetória da mulher, essa dificuldade que a gente tem de chegar nesses espaços, por ter sempre, como disse a Camila, linda a sua história, tem que ter uma teia, uma rede de proteção por trás da gente, para que a gente possa chegar nos lugares, né? Vejam que uma mulher, para ter uma carreira jurídica, sempre o juiz vai pulando de cidade em cidade e a esposa vai atrás, criando os filhos, né? E quando é a juíza, vai o marido atrás de profissão, marido? Tem isso hoje em dia, sim. É pouco, mas tem, porque é difícil. Eu participei de um simpósio que a doutora Raquel Dodge promoveu, enquanto Procuradora-Geral da República, onde ela foi mapeando isso, as dificuldades que a gente tem na carreira, para crescer na carreira. E essa pontuação que você fez, Camila, da questão do networking, da mulher estar, se mostrar e ocupar, é extremamente apropriado e fundamental. A gente tem que ter essa teia de proteção, porque as coisas se resolvem, o quinto constitucional, os cargos, quem vai dirigir, quem vai fazer, quem vai mandar, 4, 5 horas da manhã numa roda de uísque, charuto, e a gente está onde? Em casa, cuidando de moleque. Por isso que a gente está de fora. Então, isso a gente precisa enxergar e não esquecer nunca. E procurar pensar como a gente faz para chegar lá, para reverter isso. E aí, durante muito tempo, na minha carreira, eu tive fama de briguenta, eu era briguenta, já se sabe quantas brigas, e às vezes o pessoal conta, os mais antigos, e vem lembrando das histórias. Realmente, eu fui muito briguenta. Hoje eu já estou super macia, porque eu vou sorrindo e só vou andando pelos lados quando eu estou lá na frente, porque a gente aprende, né? Mas eu dei muito murro em ponta de faca, como a gente fala, né? E tem situações clássicas que eu lembro e que o povo conta. Já se não estava nessa situação em que tentaram tirar a palavra de uma mulher numa sessão, você estava nessa? Contam até hoje, mas eu aprendi a fazer aquilo com um homem. O que aconteceu? Tinha uma mulher presidindo o colégio de procuradores, fazendo a sessão, e outra com a palavra, e um cidadão que não deixava ela terminar, e ela tentava se defender, e a que estava de procuradora-geral não estava conseguindo dar conta. Até que eu tomei a palavra, fui, né, bastante firme, e mandei desligar o microfone, porque eu mandava na assessoria de comunicação, e eles me obedeceram prontamente. Mas eu aprendi com um homem a fazer isso. Eles fazem isso com maestria, você tem que tomar a palavra no tapa, não é? E isso a gente faz. Mas até hoje, recente, eu vivi uma situação, olhem como as coisas ainda são. Eu estava durante uma sessão do Tribunal de Justiça, né, das turmas cíveis, claro que a gente não vai entrar em detalhes, até porque eu amo o cidadão que falou isso, mas é só para vocês verem como que é. Não, vamos julgar logo os processos da doutora, porque daí a senhora fica livre, vai para o seu salão, vai fazer suas coisas. Olha, eu amo aquele cara que falou isso, mas realmente, se eu não o amasse, eu ia ficar muito indignada, né? Porque a gente tem tanta coisa para fazer do que no salão, mas é como as coisas se construíram, e ainda em discussão com um colega, dentro de uma sessão da assessoria de comunicação que eu chefiava na época, o colega batendo boca comigo e me chamou de nervosinha em público. Eu falei, moço, alto lá, nervosinha é sua esposa, suas filhas, eu estamos num ambiente de trabalho, você me respeite, eu sou sua colega, não é? Mas é com tom de diminuir, de desmerecer, de te apequenar, né? E a gente trazendo isso, você enxerga, né? E isso não é isso é todo dia, isso é hoje, isso é no nosso dia a dia. E é isso que constrói as diferenças que a gente deixa aparecerem. Tem um livro que eu falei num momento que eu e a Neca participamos lá na Mansul, que reuniu várias mulheres da carreira jurídica, trazendo as suas experiências pelas igualdades e tal, que é um livro da Melinda Gates, que é ex, né, agora, Bill Gates, nem aquele casamento durou nada mais, vai durar. Mas, enfim, ela gere o maior fundo privado do mundo.
E ela, então, chegou à conclusão de que a melhor forma, depois de muito estudar e tal, de aplicar o dinheiro dela para a melhoria do globo, do planeta, né? Depois, nesse livro onde ela aponta, porque a gente vê a nossa realidade. E tem milhares de realidades onde as mulheres não podem ter uma conta bancária, as mulheres não podem se locomover de um canto para o outro sem ter autorização. Isso é a realidade, não podem decidir quantos filhos elas vão ter. Isso está pelo mundo afora, muitos países. Então, ela, depois de fazer esse levantamento todo, ela chegou à conclusão de que a forma de melhorar o mundo é empoderar as mulheres, ponto final. Agora, por que a gente, nós somos a maioria dos que se formam, 60%, são a maioria dos que votam, e a gente não consegue fazer isso? Não, Jace, é papel nosso, sim. Também é papel da sociedade, é papel de políticas públicas, é papel de todos, mas é importante a gente enxergar isso. Só de ver, a gente já está fazendo a nossa parte. Nem falei de Ministério Público, né? Falou muito. Vou inverter um pouquinho aqui para ficar dinâmico, vou passar para a Camila para ela falar um pouquinho mais da forma como vocês nessa gestão, né, estão pensando de incentivar mulheres e consolidar esse espaço conquistado aí nesse momento, Camila. Bom, como eu já disse, a gente, na nossa instituição, nós temos a paridade aprovada, né, por um ato normativo, então nós já somos 50%, né? E o que a gente tem notado é que só para compor, né, no período eleitoral, é por isso que eu falo que a gente sempre tem que participar, tem que aparecer, as mulheres têm que começar a aparecer mais, porque eu lembro que na composição ali das chapas, tudo, tinha hora que a gente tinha que pensar em que mulheres, nossa, qual mulher que a gente vai pôr, tudo, e eu penso que isso deve muito acontecer no período eleitoral, tá partidária, né, partidos saindo atrás, buscando mulheres, isso ainda acontece, né, eu espero que chegue num momento em que isso não aconteça mais, que seja natural das mulheres, né, que tenham tantas mulheres que vão ter que caçar homem para colocar nos partidos também, né, na legenda, tudo, mas na nossa instituição hoje nós somos nós temos ali, pelo menos em quantidade, nós temos 50%. É uma questão histórica para nós, porque a nossa ordem tem 90 anos, né? E agora é que nós conquistamos isso, né? Então, nós temos, assim, o que eu vejo hoje que a gente já tem, não só em questão só de política feminina, não só olhar para a própria mulher, mas determinados assuntos são necessários uma visão feminina, por mais que não seja direcionada à mulher, né? E isso vai começar a acontecer a partir de então. Então, a gente está assim, nós estamos bem ansiosos, porque nós estamos no começo da gestão, mas nós, como mulheres, acho que a gente está bem ansiosa para ver isso, a gente está vendo uma participação feminina muito grande, é muito interessante o quanto aumentou a participação feminina na ordem, né? Tanto nas comissões formadas por muitas mulheres, e aqui eu destaco a atuação da Comissão da Mulher Advogada, hoje representada pela doutora Naile, que está aqui, que é a comissão em que faz esse trabalho para nós, né? Inclusive, tem uma campanha agora do Conselho Federal, a Advocacia Sem Assédio, que, querendo ou não, esse é um dos grandes problemas que nós temos hoje, né? Em todas as áreas, né? Mas na nossa área também, a questão do assédio ainda é muito grave, ainda é muito presente, né? Então, nós temos aí a nossa campanha, que foi inaugurada agora recentemente, no âmbito do Conselho Federal. Então, essa atuação, tanto das comissões, tanto agora da diretoria, do nosso conselho, eu creio que, a partir de então, a gente tem mais empatia com determinados assuntos, né? A gente tem um outro lado. Então, eu creio que a partir de então a visão feminina e a participação feminina vai começar a aumentar cada vez mais. E eu tenho certeza que nas próximas eleições, por exemplo, ninguém vai precisar catar mulher por aí, né? Porque vai ter muita participação e já está tendo muita participação, né? E quando eu falo muito em aparecer, um episódio que aconteceu esses dias, a gente estava na diretoria e a gente precisava nomear alguém para assumir uma comissão, enfim, a presidência de alguma questão dentro ali da instituição. E, não, vamos nomear fulano. Aí na hora eu me toquei, que eu falei assim, gente, nas últimas vezes que a gente estava nomeando, é só homem, só homem. Eu falei, vamos nomear uma mulher dessa vez? Vamos nomear. Quem? Aí,
Todo mundo ficou parado. Quem que era especialista naquele assunto? Quem que a gente lembrava? E não tinha uma mulher que a gente conhecia, que lembrava, porque, né, era uma área específica, tudo. E eu fiquei tão triste nessa hora, eu falei assim, putz, né, não tinha uma mulher que a gente lembrasse. Com certeza existem diversas mulheres que atuam na área, que têm essa participação, mas é essa questão que a gente tem que aparecer cada vez mais, a gente tem que se mostrar cada vez mais, a gente tem que se fazer notada ainda, e exige um esforço maior, sim, nosso em relação aos homens, por toda a logística por trás disso, por todo o preconceito, por toda a questão cultural e por todo o enfrentamento que nós temos que ter, né? Eu vejo assim, eu tenho uma filha de 1 ano e 7 meses, 1 ano e 8 meses, e um bebê de 2 meses. E eu já escutei comentários familiares, inclusive, nossa, mas você já vai voltar a trabalhar? Nossa, mas e seus filhos? Nossa, mas você não acha muito cedo? Exige... Eu tenho certeza que ninguém perguntou isso para o pai dos meus filhos. Né? Eu tenho certeza. Né? Então, assim, existe essa cobrança de nós mesmos, né? E aí aquela culpa, né? Que nos assombra, né? Que para nós que somos mulheres, que somos mães, pelo menos as que decidem ser mães, essa culpa nos carrega. Então, isso também nos impede muitas vezes de ter determinadas atitudes, né? Então, é mais ou menos isso em relação à nossa ordem, né? A gente tem aí, nós conseguimos a paridade, e eu acho que a partir de agora, o que a gente pode e a gente deve é buscar a paridade nas demais instituições, né? Somos exemplo, estamos aqui à disposição e queremos lutar juntos com vocês, inclusive, para a gente conseguir isso também, que eu acho que é essencial, e como a doutora Jaceguara disse, são instituições que representam a sociedade, e a sociedade é formada por mulheres, nós somos mais do que a metade, inclusive, né? Então, é de extrema importância. Muito obrigada. Obrigada, Camila. Então, vou passar para a doutora Thais para falar um pouquinho para nós. Eu estava aqui escutando os exemplos da doutora Ariadne, e a diferença é tanta que certa vez nós estávamos numa sala de audiência e só o promotor era homem. Juíza, defensora, e aí um advogado só se referia ao promotor como excelência, e a nós como dona, senhora, né? Então, olha como, né, é marcante, né? Então, ele tinha aquela figura do homem como a excelência, nós não, nem a defensora, nem a juíza também não era, mas é isso que a gente enfrenta, né, sempre. Eu penso que em relação às nossas instituições, eu concordo com a doutora Jaceguara no sentido de que as mulheres não são as culpadas pela desigualdade, e que as instituições públicas ou privadas têm por obrigação produzir a correção disso daí, né? A gente precisa produzir a correção dessa desigualdade. E nós que estamos em situação de privilégio, que somos nós todas aqui, temos que utilizar o nosso privilégio de alguma forma, para trazer junto conosco aquelas que não conseguem subir, não por culpa delas, mas por conta da reprodução do sistema, né? E aí, pensando na minha instituição, na Defensoria Pública, que hoje é, inclusive, chefiada por uma mulher, a defensora geral é a doutora Patrícia, que é mulher, ela se preocupa muito com essa questão, então o gabinete todo dela há paridade, há a mesma quantidade de homens e mulheres ali na coordenação. Eu penso que as nossas instituições têm por responsabilidade naturalizar as crianças nos espaços públicos, por exemplo, além da gente ter que parar de dar conta de tudo, nós mulheres, né? Porque é só nós que damos conta de tudo, e se a gente está tendo que dar conta de tudo é porque alguém não está fazendo a sua parte, né? Se é a gente que tem que arrumar com quem deixar filho, onde deixar, é porque alguém não está fazendo a sua parte. Mas, além disso, eu penso que as instituições hoje precisam naturalizar as crianças nos espaços públicos, né? Quando a gente viu a mãe com o filho, é exatamente disso que eu estou falando, né? Quantas vezes a gente não deixa, não aceita um convite de trabalho porque não tem onde deixar o filho, né? As crianças não são bem vistas nos lugares públicos, né? Há uma dificuldade, né? Por que as crianças não são bem vistas, né? Se elas fazem parte de nós, da sociedade, nós somos mães, nós temos filhos, né? E aí, pensando em ações concretas, hoje já é muito comum dentro das empresas privadas e já em algumas defensorias também
a política de valorização da maternidade e da amamentação, por exemplo. A gente tem que lidar com isso dentro das nossas instituições. Todos aqui podem fazer dessa forma, né? Tem lugar para amamentar? Como é que é o vínculo? Ajuda nesse vínculo? Né? É obrigação das nossas instituições, isso daí. Né? As crianças estão aí, né? Representa a vida, a sociedade. O que eu faço com meu filho? Né? Como é que eu faço? Então, eu acho que, pensando em ações concretas, eu penso na política de valorização, eu vejo na defensoria pública. Nós hoje, por exemplo, a licença maternidade não suspende o estágio probatório. Antigamente, como é que era? Uma mulher que passou no concurso, está em estágio probatório, vai exercer licença maternidade, engravidou, ela tinha depois mais 6 meses de estágio probatório lá na frente, porque ficava suspenso. Não existe mais isso dentro da Defensoria Pública. Né? Então, a licença maternidade não suspende o estágio probatório. Essa mulher não vai ser penalizada porque ela é mulher. Né? Nós temos hoje, dentro da nossa instituição, uma comissão de prevenção ao assédio, à discriminação e ao assédio sexual e moral, olhando para nós. Né? Então, a gente consegue, com essa comissão, que não é só de faz de conta, não. A gente está ali todo dia capacitando os nossos colegas, porque há resistência, e há resistência mesmo, né, dentro das instituições. Então, a gente pauta toda hora gênero, raça, né? A gente colhe as denúncias, o que a gente faz com essas denúncias, a gente mexe nas estruturas, é assim que funciona. Né? Hoje nós temos, por exemplo, um protocolo de atendimento das vítimas de violência sexual. Todo defensor ou defensora pública hoje no Estado não atende a mulher ou a criança ou a mulher indígena vítima de violência sexual, tem um protocolo para seguir, desde não julgue, né? Não julgue, não é sua impressão que conta, né? Até você vai fazer a defesa dessa mulher, se precisar com uma assistente de acusação, você vai encaminhar para a rede, então tem um protocolo a ser seguido. Eu acho que a gente tem que ter esse compromisso com ações concretas para chegar a uma igualdade, né? A gente não pode ficar só na teoria, a gente precisa mudar as nossas instituições, e é assim que a gente muda, com ações. Né? O nosso concurso, né? Vocês que estão aí fazendo direito, nosso concurso que está aberto, edital, nós temos pela primeira vez no edital da Defensoria um tópico específico de direito da mulher. Sabe aquilo que ficava escondidinho lá dentro de alguma matéria? Não está mais. Tem um tópico direito da mulher, não nos interessa, defensores e defensoras que não sabem a questão de gênero, que eles precisam entrar na nossa instituição sabendo que nós entendemos essa pauta como de suma importância. Né? Então, está lá o tópico. Há uma paridade da banca, homens e mulheres, igual. Né? Há essa paridade. Então, assim, eu vejo que todos, né, todas nós aqui, nossas instituições públicas ou privadas, a gente precisa agir concretamente né, em busca dessa igualdade. E há vários exemplos, né, que a gente pode buscar a seguir para a gente conseguir trazer conosco essas outras mulheres, né, utilizar o nosso privilégio para isso. Obrigada, doutora. E dizer que dá um trabalho, sim, né, assegurar essa paridade, porque você tem que pensar em nomes, né, masculinos e femininos. Mas eu acho que quando a gente tem o primeiro trabalho, depois isso incentiva, né, as outras mulheres a aparecerem mais, a se colocarem mais dispostas a essas funções. Então, o que a gente vê, eu concordo com a Camila nesse ponto. O primeiro passo é o mais difícil, depois vai ficando mais natural. Então, a gente tem que ter esse comprometimento. Para a gente ser fiel aqui ao horário, né, eu vou passar para uma das nossas participantes aqui dessa mesa honrosa, para fazer o agradecimento final e falar. Vi que a desembargadora Jaceguara preparou aqui alguma coisa, então vou passar para ela, para que ela nos dê a honra de falar em nosso nome, fazer o agradecimento final. Vou elegê-la, desembargadora, para que possa falar. Porque foi tão zelosa que preparou um texto aqui para as suas mensagens. Na verdade, eu não preparei um texto. Eu trouxe alguns percentuais aqui, até para servir de reflexão para a nossa discussão. Atualmente, as mulheres representam apenas 38% da magistratura nacional. Né? No Ministério Público, 70% de seus membros são homens. E também trago aqui uma ponderação a respeito da representatividade política
não só das instituições, mas da representatividade política também. Nós temos aqui um índice de participação que é medido internacionalmente, e o Brasil ocupa no ranking internacional a posição de número 142, com apenas 15% de mulheres nos parlamentos, abaixo da média global, que é de 25,5%. Nós temos pouquíssimas mulheres no parlamento, que talvez seja um palco extremamente, talvez não, é um palco extremamente importante de decisão, onde as políticas públicas são definidas, onde o nosso país é definido, onde as nossas leis são definidas. Nós tivemos aqui no estado de Mato Grosso do Sul, nós não tivemos uma deputada eleita. Chamou atenção, né? Nós tivemos agora a Mara Caseiro, que subiu na condição de suplente, mas na condição de titular nós não tivemos nenhuma. Foi criada uma lei para poder combater a violência política. Por quê? Porque a mulher ela é alvo constante da violência política, quando ela ousa transpor esse espaço tão tortuoso que é o parlamento. Então, as mulheres elas são vítimas de desrespeito, elas são vítimas de posições jocosas, irônicas, elas são caçadas, é caçada a palavra delas. Então, quando se refere a uma mulher na política, sempre se referem à sua honra. Nunca, a um homem, todos nós nunca vamos ver discutir a honra de um homem, vamos discutir a sua capacidade. Mas em relação à mulher, nós vamos ver como que é o comportamento dela diante dos costumes, das tradições, se ela afronta ou se ela corresponde àquele ideal que se espera de uma mulher. Então, eu trago essas reflexões e trago mais, digo mais, penso que, volto a repetir, talvez eu não tenha sido, me feito entender, não é que eu não ache a nossa participação importante ou que nós não tenhamos um papel de relevância na construção e também na ocupação dos espaços de poder. Eu penso que a mulher não pode ser mais julgada ainda por ela não estar ocupando esse espaço de poder, cuja responsabilidade não é, aliás, quase não é dela, mas sim de uma sociedade excludente, uma sociedade patriarcal e uma sociedade que prioriza a participação masculina nos espaços públicos, enquanto que para a mulher foi relegada a participação no espaço privado, sobretudo de dona de casa e de mãe. E penso que, como disse a doutora Ariadne, a educação tem um papel extremamente importante. E digo isso pela relevância que a educação teve na minha vida, e tem até hoje. Quando eu passei no concurso, no mestrado, eu estava fazendo mestrado na USP, e tive que largar o mestrado porque era inconciliável com a profissão, uma vez que eu estava numa região de fronteira extremamente longe de São Paulo. E, posteriormente, depois que eu tive os meus filhos, já em Campo Grande, eu fui fazer mestrado e depois doutorado. E muitas pessoas me diziam, mas por que você vai fazer mestrado? Por que você vai fazer doutorado? Isso não vai acrescentar R$10 no seu salário. Mas mais do que satisfação financeira, nós temos que ter, enquanto mulheres, enquanto cidadãs, a satisfação pessoal, realizações pessoais, realizações enquanto mulher, realizações profissionais. Se neste momento está difícil achar mulher, a culpa não é da mulher, é dessa sociedade que a exclui. Mas isso, realmente, nesse aspecto, a doutora Ariadne tem razão, nós não podemos nos acostumar numa posição de exclusão. E a educação tem um papel fundamental. Digo por ser uma pessoa de origem humilde, que a única possibilidade que eu tive na vida foi através da educação.
Talvez eu esteja falando uma realidade que retrate a vida de muitos de vocês aqui. E é por isso que eu faço questão de fazer esse registro. Eu tive três mulheres extremamente importantes na minha vida. Na academia, a professora e doutora Flávia Piovesan, que hoje é integrante da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, com uma vida acadêmica espetacular que serviu de uma grande referência para mim. E olha que a academia é um espaço muito difícil, né? Não é fácil quando você está na condição de aluno, mas para você ocupar um espaço na academia com igualdade de condições com o homem é muito difícil. Também na vida profissional, a Procuradora da República, Ela Vieco, que é uma referência na temática de direitos humanos, sempre foi uma grande luz para mim. E na minha vida pessoal, a minha mãe, uma dona de casa, que nunca trabalhou fora, que sempre me dizia, você pode, você vai conseguir. Então, eu quero dizer para todas, em especial para todas as mulheres que estão aqui, que vocês podem, que vocês vão conseguir. Muito obrigada. Muito obrigada, Neca, por você fazer o encerramento aqui para nós. Obrigada mais uma vez pela oportunidade, por todas vocês pela presença. Bom, quero agradecer muito por essa noite, por ouvir as histórias inspiradoras de cada uma de vocês. Foi realmente uma noite assim muito especial para todos nós aqui da Faculdade Insted e esperamos que a gente possa juntas, né, continuar nessa caminhada. Né? Eu acho que se a gente se unir, todos os órgãos, nesses debates, essas discussões, a gente pode sim mudar essa realidade. Tá? Quero agradecer muito a você, Luciana, tá? Pela organização, por trazer para nós esse evento que foi realmente maravilhoso.